aula eu vou falar um pouco sobre o curso, né? Introduzir aqui o curso de cálculo numérico. Bom, esse curso eu vou basear ele praticamente todo, né, na apostila que eu estou escrevendo e eu deixei disponibilizada para vocês. Na apostila eu faço um detalhamento melhor, né? Daqui a pouco eu mostro a apostila, um detalhamento melhor de como vai ser o curso, tá? Mas basicamente o curso vai tratar de alguns aspectos dentro do cálculo numérico. Qual a ideia do cálculo numérico? A ideia do cálculo numérico é a gente utilizar as ferramentas aprendidas em cálculo e em álgebra linear e tornar essas ferramentas que possam ser trabalhadas em problemas grandes, tá? Ao invés de trabalhar, por exemplo, cálculo de solução de sistemas de 3x3, a gente pode trabalhar com sistemas grandes, cálculo determinante de quê? De matrizes grandes, né? Encontrar zero de funções, zero são raízes de funções que são bastante não lineares, a gente só consegue encontrar zero de funções basicamente quadráticas, né? O que é o zero de função, né? Então você tem uma função do tipo 2x² mais x menos 1 igual a zero. Então, encontrar o zero da função é encontrar o valor de x para o qual essa identidade é satisfeita. Para uma função genérica, por exemplo, o f de x igual a x menos cosseno de x, encontrar o zero da função é encontrar um x estrela, tá? Tal que f de x estrela seja igual a zero. Então, isso é um aspecto bastante importante, a gente vai ver que isso aparece muito em problemas práticos, né? Um outro aspecto importante é a interpolação de curvas, né? Então a gente tem, em geral, um conjunto de valores, né? Então eu quero, dado esse conjunto de valores, eu quero gerar uma função ou uma curva que passa por esses valores, né? Então interpolar, encontrar uma curva que passa por um conjunto de pontos dados, né? O outro é um ajuste de curva. O ajuste de curva é diferente da interpolação, como a gente vai ver. Na interpolação, a gente obriga que a curva tem que passar por todos os pontos de um conjunto dado. Então, por exemplo, imagine que você faça um experimento numérico aí. Faça um experimento numérico, não, um experimento. E aí você tem um conjunto de pontos, tá? Então você quer o quê? Você quer encontrar, na interpolação, você quer encontrar uma curva que passe por todos esses pontos aqui, tá? Por exemplo, poderia ser essa curva vermelha aqui. Então ela está passando em todos os pontos, tá bem? No ajuste de curva, o que a gente faz? O ajuste de curva ele tem uma utilidade bastante interessante, a gente vai ver isso mais à frente. Ele tem uma utilidade bastante interessante quando a gente, por exemplo, está fazendo um experimento e no experimento a gente já sabe qual o tipo de função que a gente quer. Então, a gente obriga que aqueles pontos satisfaçam um determinado tipo de função. Um exemplo bastante típico, por exemplo, você está fazendo um experimento em física no qual você faz o seguinte: você pega um conjunto de pontos, né? Você pega, por exemplo, que é calcular a velocidade de um corpo, né? Então, por exemplo, você pega, mede a posição, ele está na posição 1, aí você vê em qual tempo que ele está. Você pega um corpo que ele tem movimento retilíneo uniforme, tá? Então mede a posição que está. Então no tempo t0 ele está na posição s0. Depois no tempo t1 ele está na posição s1. No tempo t2 ele está na posição s2 e assim sucessivamente. Se o corpo tem um movimento retilíneo uniforme, o que vai acontecer? Esses pontos aqui, eles obrigatoriamente têm que estar ao longo de uma linha reta. Mas muitas vezes eles não estão, né? Porque tem erro de medição, vários tipos de erro que a gente pode ter. Então o que a gente faz? A gente não quer uma função que passe por esses pontos todos, porque se eles não tiverem ao longo de uma linha reta, você vai encontrar uma função diferente de uma reta. Vai encontrar, sei lá, se tiver 5 pontos, você pode encontrar uma parábola, uma função cúbica, até uma função de grau 4. Com 5 pontos eu posso gerar até uma função de grau 4. De grau maior que 4 não dá. Mas no caso desse experimento eu sei que é uma reta. Então o que eu faço? Eu obrigo
que a curva que melhor se aproxima desses pontos seja uma reta. Isso é chamado os mínimos quadrados, né, que vocês devem ter visto em laboratório. Tá? Então isso é um caso bastante típico e é muito importante. Então a gente vai ver isso aqui em ajuste de curva e otimização. E um aspecto bastante importante aí, que a gente às vezes se depara, né, é a derivação e integração numérica. Eu vou tentar fazer a derivação e integração numérica para uma dimensão e para mais dimensões, tá? O ajuste de curvas também, né? As interpolações também. Só que a apresentação da teoria ela vai ser feita primeiro tudo em uma dimensão, depois a gente passa isso para duas dimensões e vocês vão ver que não tem muita dificuldade de estender para uma dimensão qualquer aí. Bom, a primeira avaliação ela vai ser no dia 19 de maio, a segunda avaliação no dia 14 de julho. Tá? As avaliações vão ser feitas, esses métodos que a gente vê, eles vão ser reproduzidos no papel, né? Então, para pessoas, fala, professor, mas a gente vai ter que fazer todas as contas no papel do que a gente for aprender? Não, isso vai ser feito no computador e a gente vai discutir aí qual a melhor linguagem para a gente trabalhar, né? Pode ser Scilab, que é uma linguagem bem simples, pode ser Python, que também é uma linguagem bem simples, né? Não tem precisa de compilação, ou pode ser C, né? Uma linguagem um pouco mais avançada, melhor, tá? Não tem dificuldade para a gente fazer como fazer a implementação. Na apostila que eu deixei, estou deixando para vocês, né? Estou passando para vocês, os unidimensionais estão implementados. Tá? É claro que a apostila não está completa, como eu disse, muitas coisas não tem lá, eu estou melhorando, né? A apostila vai ser melhorada ao longo do curso para conter mais coisas. Mas tem já o programa, não é nem o algoritmo, ele tem um programa mesmo. O programa que está lá está em MATLAB, foi gerado em MATLAB, que é muito parecido com o Scilab. O MATLAB é um software pago, o Scilab é um software gratuito, a gente vai usar basicamente o Scilab, que é de fácil acesso a todo mundo, e ele tem muitas das funcionalidades que eu espero do MATLAB. É claro que o MATLAB, como é pago, né, ele tem muito mais coisas, né, mas a gente às vezes não tem acesso a ele. Bom, além dessa primeira e segunda avaliação aqui, como sistema avaliativo, a gente também vai ter projetos. Tá? Então eu vou dar alguns projetos, né, ao longo do curso, e a média dos projetos vai contar um também. Então a primeira prova peso 1, a segunda prova peso 1, a média dos projetos peso 1 e no final um seminário em grupo. Tá? A gente vai dividir aí na quantidade de grupos que seja possível a gente fazer tudo um dia. Esses seminários aí vão ser aspectos de cada uma das partes do curso, né? Uma ou outra aí, dá um problema um pouco mais complicado para vocês trabalharem. E vão apresentar em grupo, né? Então vai ter um programa, vai ter que fazer um programa, esse programa vai ter que funcionar, vai ter que resolver um problema específico. E aí, para quem perder alguma prova, vai ter uma prova especial no dia 21 de 7 de 2023, tá? Bom, como eu falei, né, o curso vai ter questões teóricas, né? Eu vou apresentar o curso aqui de modo teórico, né? Sem muito rigor matemático, mas vai ter que ser apresentado de modo teórico. E os métodos vão ser implementados, né? Então, eu não vou apenas apresentar os métodos, eu vou dizer por que funciona, por que não funciona, porque isso é importante para a gente não acreditar que qualquer que seja um método numérico vai funcionar sempre. E quando não funcionar, a gente tem alguma noção, alguma ideia porque não está funcionando, tá bem? Então, o material aí que eu vou seguir vai ser essa apostila aqui de cálculo numérico, que eu estou escrevendo ainda, tá? Não está completa, mas tem bastante coisa já, né? Essas figurinhas aqui foram geradas em MATLAB, na verdade, um pacote simbólico dentro dele chamado de MUPAD, tá? Muito legal. Bom, aí tem o que? Aí no sumário dessa apostila eu trago algumas coisas. Hoje eu vou falar basicamente aqui dessa primeira parte, que são os erros, os tipos de métodos que a gente tem numérico e os erros associados a ele. Eu vou mostrar algumas coisinhas aí bem simples, tá? Para a gente não acreditar
que sempre vai funcionar, a gente pode ter algum problema de funcionamento, né? Mas, como eu discutirei mais à frente, a parte do erro a gente não precisa se preocupar tanto. Depois, a gente vai entrar na parte de sistemas lineares. Eu vou tentar seguir a ordem da apostila, tá? Não precisaria, mas vou tentar seguir a ordem da apostila. Depois, os métodos para solução de raízes, né? Que são os métodos mais conhecidos, bissecção, método de Newton, método secante. Tem que é a regular falso, que é muito parecido, acho que não está nem aqui. Depois a interpolação polinomial, ajuste de curvas e derivação numérica e integração numérica. A parte de derivação numérica e integração numérica ainda não está escrita. Tá? Então ela vai ser escrita com os métodos de derivação conhecidos, né? Aí a gente vai usar diferenças finitas. E o método de integração numérica, aí a gente vai usar dois tipos, né? Que são aqueles métodos diretos e os métodos de quadratura. Tá? Tanto para uma dimensão quanto para n dimensão. Bom, aqui eu faço um breve discorrimento sobre o curso, eu falo um pouco sobre o curso, como é que ele vai se transcorrer, aqui o curso, falo um pouco que é o objetivo desse material que está sendo escrito aqui. Bom, então no capítulo 1, que é esse primeiro capítulo, inclusive, que tem a introdução, eu apresento o cálculo numérico, falo um pouco do conceito de erros, erro de arredondamento, erro de truncamento, e discuto um pouco o método de Taylor, que é imprescindível para o cálculo numérico. Tá? Então o método de Taylor ele é base de muita coisa dentro do cálculo numérico. No capítulo 2, vou falar sobre os sistemas lineares, no 3, encontrar raízes, no 4, o método de interpolação, 5, o método de ajuste de curva, 6, derivação e aproximação de derivadas numericamente, e aí eu quero colocar um capítulo 7 que não faz parte do curso, né? Que é a parte de solução de equações diferenciais ordinárias por métodos numéricos. Não faz parte do curso de cálculo numérico. Eu vou colocar aqui na apostila, mas ainda nem tem no sumário lá. Vai fazer parte. Então, até o final, eu espero que a gente tenha aí. Bom, então, discutindo rapidamente aí o cálculo numérico, é o seguinte. Quando a gente pensa em métodos numéricos, qual a ideia de métodos numéricos, né? Aqui eu coloco uma frase interessante que é o seguinte: métodos numéricos são técnicas matemáticas utilizadas para resolver problemas complexos que envolvem equações ou sistema de equações. Tá? Então, o cálculo numérico, basicamente, ele foi pensado para trabalhar em situações em que a gente não consegue resolver com cálculo na mão. Então, a gente precisa obrigatoriamente de técnicas aproximativas, porque as soluções analíticas, muitas vezes, elas não são possíveis, ou, apesar de serem possíveis, são muito complicadas de serem obtidas. Tá? Então, situações em que a gente realmente tem muita dificuldade de resolver na mão. Então, os métodos numéricos eles são extremamente úteis, porque dá para a gente, por exemplo, automatizar o problema. Tá? Então, em muitas situações, a gente é obrigado a se render aos métodos numéricos. E dentro dos cálculos numéricos, né, que a gente tem, depois vocês dão uma lida aí, a gente tem dois grandes grupos aqui dentro do método numérico. São o que a gente chama método numérico direto, tá certo? O que é o método numérico direto? Para a gente resolver um problema, em geral, a gente tem que fazer cálculo. Você está resolvendo, por exemplo, resolver um sistema linear, você vai ter que fazer cálculo. Mas no método numérico direto, a quantidade de cálculos que você vai fazer, ela é finita para você chegar na resposta final. Tá? Você não precisa fazer uma quantidade infinita de cálculos. Teoricamente, se você fizer uma quantidade finita de cálculos e o computador não tiver nenhum erro de arredondamento, né, for aquela máquina perfeita que não erra em nada, com uma quantidade finita de cálculos, você vai conseguir encontrar a solução exata da equação. Tá? Qual o exemplo de método numérico direto que vocês conhecem já? Eu vou falar de novo aqui, mas vocês conhecem, por exemplo, o método gaussiano
para resolver o sistema linear de uma matriz. Então, por exemplo, você tem uma matriz, então você aplica a eliminação gaussiana e você consegue transformar a matriz numa matriz triangular superior, e aí você, através da matriz triangular superior, você consegue resolver o sistema linear. Então isso é um método direto. É um algoritmo que a gente vai implementar numericamente aqui, né? Eu vou discutir ele novamente. É que vocês veem em álgebra linear, e esse é um método numérico direto. E o que é um método numérico indireto? Um método numérico indireto é um método interativo. O método interativo, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer o quê? Uma quantidade infinita de cálculos para a gente chegar na solução que a gente quer, tá? Obrigatoriamente, a gente tem que fazer essa quantidade infinita de cálculos. E como que essa quantidade infinita de cálculos ela é feita? Bom, então a gente gera primeiro aproximações da função, da solução que a gente quer. E essas aproximações, elas vão ficando cada vez mais próximas da solução real do problema, tá? Mas como é um método iterativo, raramente, muito dificilmente, a gente consegue chegar na solução exata do problema, mesmo que a máquina seja a melhor máquina possível, que não tenha erro de arredondamento, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer esses cálculos aí, em teoria, seriam infinitos. Então, a gente, para não trabalhar com quantidade infinita de cálculos, a gente utiliza um critério de parada. Então, este critério de parada é um critério para o qual, quando a gente atingir esse critério de parada, a gente diz, ou duas coisas, né? A gente está satisfeito com a solução, então essa solução a gente diz que convergiu para a solução do problema, ou a gente coloca um critério de parada para o problema não entrar em loop, não ficar com um cálculo infinito. Tá? Então, nesse caso, aí, muitas vezes a gente para o critério de parada, quer dizer que a gente não atingiu também a solução exata do problema. Tá? Então, por exemplo, ó, um exemplo típico aí, né? Imagina que a gente quer encontrar a raiz da função f de x. O que é a raiz da função? A raiz da função ela é um valor alfa para o qual o f de alfa é igual a zero. Tá certo? Então, para isso, a gente faz o quê? A gente usa um método interativo. Então, nesse método interativo, a gente vai gerar uma sequência de pontos, e essa sequência de pontos aí, em teoria, né, se a gente está querendo gerar, ela vai tender, quando o n vai crescendo, né, então vai gerar um x1, um x2, xn até o x elevado a infinito, x infinito, desculpe, de modo que o x ele vai tender para o valor da função. Tá? Então aí a gente gera uma sequência de valores. Então o que a gente faz? A gente vai fazer esses cálculos até que uma dessas duas condições aqui em geral seja satisfeita. Que eu vou discutir mais à frente, né? Que eu só estou dando uma ideia. Isso aqui a gente vai discutir claramente dentro da parte de encontrar raiz de função. Mas imagine que um critério de parada seria o quê? Em que dois valores consecutivos seja menor que uma tolerância dado. Tá? Então, por exemplo, você está fazendo um método numérico lá. Então, você gerou a sequência. Essa sequência está aproximando da solução. É claro que quando a sua sequência se aproxima do valor da raiz, vão ficar cada vez mais lentas, né? Os passos, né? Por exemplo, então imagine que a raiz esteja aqui. Deixa eu colocar aqui. Imagine que a gente tem uma raiz aqui, nesse ponto aqui. Né? Então eu gero primeiro um ponto x1 aqui. Depois o x2 aqui, sei lá. x3. Quando você chegar perto aqui, né? Por exemplo, x elevado a 20, x20. x21 vai ficar bem pertinho do x20, né? Então, quando você for chegando próximo da sua raiz, esse azul aqui, os valores vão ficando cada vez mais próximos um do outro. É claro que poderia fazer assim, né? Podia um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, mas se ele é convergente, os valores vão se aproximando da raiz. Então, é claro que em algum momento você vai ter, por exemplo, que o xn menos 1 ele vai ficar muito pequeno. Então, você pode utilizar isso como um critério de parada.
Então, quando a diferença entre dois pontos consecutivos seja menor do que um epsilon, igual a zero, raramente vai ser. Então, quando a gente usa método numérico, a gente nunca coloca, por exemplo, eu quero que xn menos 1 seja igual a zero. Isto aqui, ele é um absurdo do ponto de vista de critério de parada, porque a gente raramente, dificilmente vai atingir uma situação desse tipo aqui. É claro que xn menos 1 menor do que um epsilon, esse epsilon aqui podia ser 10 a menos 5 ou 10 a menos 11, tá? Você pode utilizar um critério assim bem restritivo mesmo, tá? Mas tem que ter um limite pelo tamanho do limite da máquina, como eu vou discutir mais à frente, né? Não posso pôr 10 a menos 40 aqui, ó. 10 a menos 40, isso aqui é zero em muitas situações. Tá? Então tem que pôr uma potência aqui negativa, mas que seja adequada. Tá? Então, quando a gente vai convergir, eu espero que isso aqui aconteça. Uma outra situação que a gente pode ter também aqui isso aqui é um erro absoluto, que eu vou falar daqui a pouco, né? A diferença entre dois pontos do erro absoluto. Ou posso ter o erro relativo também, né? xn menos 1 dividido por módulo de xn menor do que epsilon se o xn for diferente de zero. Por que a gente usa o erro relativo muitas vezes? Porque às vezes a gente está trabalhando com problemas onde o xn pode ser, por exemplo, muito grande. Por exemplo, da ordem de 10 a 15. Se for da ordem de 10 a 15 e você colocar o epsilon menor do que 10 a menos 6, aqui no erro relativo, isso aqui não vai convergir nunca. Porque seria a mesma coisa que trabalhar com um erro de 10 a 15 e 10 a menos 6, então seria a mesma coisa que fosse um erro de 10 a menos 21 para o problema de ordem 1. Então, trabalhar com um problema desse tipo aqui, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando tudo com a mesma ordem 1. Então, por exemplo, aqui se essa diferença desse alguma coisa do tipo 10 a 15, eu dividir por 10 a 15, ficaria da ordem de 10 a 1. Como eu vou explicar mais à frente alguns problemas grandes aí que a gente possa trabalhar. Tá? Mas esses critérios às vezes podem não ser muito bons. Tá? Porque às vezes isso aqui pode ser difícil de ser atingido, né? Vou mostrar para vocês também. Tem situações, por exemplo, em que a solução ela está muito próxima de zero, tá? O valor da função está próximo de zero, mas isso aqui não é atingido. Um exemplo é essa figura aqui. Então imagine que o gráfico da função tem esse gráfico aqui, a função. Essa função aqui x elevado ao cubo dividido por 100, eu acho. Uma coisa do tipo. Eu coloquei aqui, ó, x elevado ao cubo dividido por 100, está aqui. O gráfico é assim. O zero aqui, obviamente, é em x igual a zero, né? Mas perceba, aqui eu dei um zoom aqui em torno deste ponto aqui, ó, entre menos 4 e 4. Olha para você ver, se eu fizer um zoom entre menos 0,4 e 0,4. Olha o que acontece com o valor da função. O valor da função é 0,0005 nos limites aqui, ó, em menos 0,4, está dando um valor um pouquinho maior do que menos 0,005. Mas com certeza absoluta é menor do que, o módulo é menor do que 0,001. Então muitas vezes, isso aí é 10 a menos 3. Então muitas vezes a gente utiliza 10 a menos 3 como uma boa aproximação de zero em determinados problemas. Mas aqui não seria, tá? Então aqui o valor da função em x igual a menos 0,4, o valor da função aqui seria menor do que 10 a menos 3. Tá? Então, em certas situações, a gente tem que colocar um problema bastante restritivo para a gente conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Tá? Então, a gente vai discutir essas situações também, que são importantes, esses problemas que possam acontecer. Então, a gente tenta se resguardar desses problemas aí. Tá? Bom, e olhando aí, né, para o problema dentro do cálculo numérico, a gente tem que olhar para os erros de aproximação. Então, a gente tem os métodos numéricos diretos,
que são os métodos numéricos para os quais a gente faz uma quantidade finita de cálculo, eu vou apresentar e vou discutir. Quando eu for falar de um método, eu vou falar quando for direto, quando for iterativo. E daí vai ficar bem mais claro para vocês. E uma coisa que é importante, que a gente tem que ter uma noção bastante importante, que acontece muito, é o conceito de erro. Tá? Então, numericamente, a gente tem erro associado muito ao problema. Então, tem 3 grandes tipos de erro aí, né? O primeiro erro é o erro humano, tá? Então, o erro humano pode ser, por exemplo, um erro da implementação do problema, implementar errado o problema. Vai passar um valor, você passa um coeficiente errado. Você vai implementar um problema, você passa um passo errado. Então, os erros humanos acontecem muito, e talvez seja por isso que eu coloquei em primeiro lugar, que são os erros mais comuns de acontecerem quando a gente está trabalhando do ponto de vista numérico. Tá? Então, pode ser erro de medição, dentro de um problema, quando você está fazendo um problema de teórico que você quer modelar numericamente. Então, o erro humano é uma coisa que a gente não tem quanto quantificar, mas acontece muito. Mas a gente não vai discutir muito isso, né? Já foge um pouco da filosofia. O próximo erro é o erro de arredondamento. Aí já é um erro que está associado a 2 aspectos. Primeiro, ao tipo de precisão que a gente está usando. As máquinas, em geral, trabalham com precisão do tipo 1 ou precisão do tipo 2. Na precisão do tipo 1, a gente o quê? A gente tem dentro do nosso problema, né, do método lá do software, ele guarda números com até 8 casas após a vírgula. Na precisão dupla, ele guarda números até com 16 casas após a vírgula. Os softwares mais comuns que a gente conhece, eles são todos de precisão dupla. Tá? O MATLAB, o Scilab, então eles guardam 16 casas após a vírgula. Tá? Mas não são máquinas perfeitas. Como eu vou mostrar para vocês alguns programinhas aí, vocês vão ver que dependendo de como está o problema, não vai funcionar. Você vai achar a solução de modo que não esteja correto. Então a gente tem que ter uma noção clara que a questão de precisão é importantíssima para a gente compreender quando que o erro não é da solução, mas sim o erro do arredondamento da própria máquina. Mas vamos lá, né? Então, como é que a gente tem, né, tipo de arredondamento que a gente conhece aí, né? Bom, então o primeiro arredondamento aí, ó, então para compreender erro de arredondamento, arredonde os números de acordo com as seguintes regras. A primeira regra: se o primeiro dígito descartado for menor que 5, deixe os dígitos restantes do número inalterado. Por exemplo, eu quero o número 48,47263. Suponha que eu vou jogar fora o número 3. O número 3 aqui é menor do que 5. Então, como o número 3 é menor do que 5, eu não altero o 6. Tá? Eu só jogo fora o número 3. Se aqui, por exemplo, fosse, no lugar do 3 fosse 7, então fosse, por exemplo, 48,7267. O que aconteceria? Eu jogaria fora o número 3, o número 7, né? E somaria 1 no 6. Por exemplo, ó, aqui 48,726, que não é a mesma aproximação aqui, né? Então eu quero jogar fora o número 6. Como o número 6 é maior do que 5, eu tenho que somar 1 no 2, tá? Então fica 48,473. Isso aqui é o arredondamento que a gente está acostumado a fazer, tá? Então no arredondamento que a gente está acostumado a fazer, a gente utiliza esse processo. Se o número descartado for menor do que 5, a gente joga fora simplesmente. Se for maior do que 5, a gente joga fora e soma 1 no anterior.
Aí você fala, professor, e se for 5, o que, que eu faço? Você olha no posterior. Se o posterior for 0, você escolhe, pode jogar fora e manter do jeito que está. Mas se o posterior for 0, 0, 0 e tiver 1, lá no final, lá, você soma 1 no anterior. Tá? Então isso a gente pode fazer também. Ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 3,0554. Então, ó, eu vou jogar fora os 5 e 4 aqui, mas após o 5, o que, que você tem? Você tem um 4, que é diferente de 0. Então, eu somo 1 no anterior. Bom, então este é o arredondamento que a gente está acostumado. Existe um que é chamado truncamento, tá? No truncamento, a gente simplesmente joga fora o número e não se preocupa quem está após ele. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu fosse fazer o truncamento a partir do número 6, eu jogaria fora o número 3 e ficaria do jeito que está aqui. Então, nesse caso, o arredondamento e o truncamento é a mesma coisa. Aqui, se eu fosse jogar o número 6 fora no truncamento, ficaria 48,472, tá? O truncamento a gente erra mais, né? Então há um erro maior no truncamento. Então isso aí é o arredondamento de números. Mas no computador, muitas vezes você não tem ideia, né? Você não implementa no computador esta ideia de arredondamento. Já está lá dentro do computador. Tá? Então você não tem controle de colocar arredondamento. Esse arredondamento que a gente está fazendo, basicamente, que a gente faz, é aquele que a gente faz na mão. Quando a gente está resolvendo algum probleminha, né? O professor fala, coloque, resolva a equação tal e dê respostas com 3 dígitos após a vírgula, significativos, ou 4, ou 5, sei lá. Tá? Então, é esse processo que a gente utiliza. Agora, o computador, obviamente, ele já tem a limitação dele, ele já tem o processo dele lá dentro, então pensando no MATLAB, é 16 casas após a vírgula. Independente do que acontecer, vai ser 16 casas após a vírgula. Tá? A ideia, né, que seria interessante se existisse um computador que fosse perfeito, mas isso não existe. Tá? Se existisse, demandaria, obviamente, uma memória absurda para ser feito. A gente vai ver aí, né, eu vou mostrar para vocês que o valor que o MATLAB ele tem como limite da ordem de 10 a menos 16, tá? Até um valor exato aí que a gente apresenta. Bom, então, como qualquer que seja o sistema numérico, ele arredonda, né? Independentemente se esse arredondamento aí é feito com muitas casas decimais, mas ele arredonda. Não existe computador, nem sistema, nem software perfeito. Ele vai errar, né? Porque está trabalhando com questões que são questões numéricas. Então a gente tem erro. Então a gente define o erro. O que é o erro? O erro é a diferença do valor aproximado para a solução exata. Tá? Então, um número P aproximado é um número que difere mais ligeiramente do número exato alfa. A gente escreve deste jeito aqui. Então, se P ele aproxima a alfa, não é igual, mas ele aproxima a alfa, a gente escreve como P estas duas cobrinhas igual a alfa aqui. E, obviamente, tem um erro associado. Então, a gente pode definir o erro como a diferença entre a solução exata e a solução aproximada. Então, o erro, uma definição bastante boa, né? A diferença entre a solução exata da solução aproximada. O problema definir desse jeito, né? Definir como 1.2 aqui, a gente tem um pequeno problema que é o seguinte: a gente pode ter efetivamente aqui erro com valor negativo, e a gente não quer saber o valor do erro, a gente quer saber só a dimensão, a quantidade do erro, né? A ordem que o erro está interferindo aí no problema. Então o que a gente faz? A gente trabalha com o módulo deste número, tá? Então a gente define o que a gente chama de erro absoluto, tá bem? O erro absoluto é a diferença entre a solução exata da solução aproximada, a gente coloca um módulo, isso aqui vai dar um valor positivo. Só que muitas vezes você fala, professor, então tá bom, né? Já aprendi erro, não quero saber mais nada. Não.
muitas vezes o erro absoluto não é uma boa coisa, como a gente vai ver mais à frente. Por quê? Porque às vezes a gente está trabalhando com números que estão muito pequenos. Então o erro absoluto aqui, ele, por exemplo, está trabalhando com problemas da ordem de 10 a menos 5. Então você acha alfa menos P menor que 10 a menos 6. Será que isso é uma boa aproximação? Não. Porque se a ordem que você está trabalhando é 10 menos 5, você acha a diferença entre o exato e o aproximado 10 a menos 6, isso para mim não é uma boa aproximação. Tá certo? Por quê? Porque você está errando aí de uma ordem de diferença apenas. Então, neste caso, o que, que a gente, em compensação, por exemplo, se você está trabalhando com um problema de 10 a 15, e aí você acha a diferença entre a solução aproximada, a solução exata, 10 a nona. Você fala, nossa, que absurdo, o alfa menos P, diferença deles 10 a nona. Para mim, então é uma boa aproximação, muito melhor do que aquele que era 10 a menos 5 e o erro deu 10 a menos 6. Por quê? Porque de 10 a 15 para 10 a nona, você tem 6 ordens de diferença. Tá? Então, o erro aí, basicamente, seria 6 ordens de diferença. Então, boa, seria uma coisa boa. Tá? Se fosse ordem 1, é como se fosse um problema de ordem 1 e você se achasse um erro de 10 a menos 6. Então, a gente tem que tomar cuidado na situação que a gente está trabalhando. Então, em problemas que são muito grandes ou em problemas que são muito pequenos, qual o tipo de erro que a gente utiliza? O melhor é o erro relativo. O que é o erro relativo? É o erro dividido pela ordem do problema. Então, eu pego alfa menos P, divido por alfa. Obviamente, se o alfa for diferente de zero, tá? Porque se o alfa for igual a zero, a gente tem um problema, porque essa divisão aqui não pode ser feita, tá? Agora você fala, professor, uma questão muito importante é o seguinte, mas em geral, eu não sei a solução exata do problema. Porque se eu soubesse a solução exata do problema, se eu conhecesse alfa, eu não precisava calcular ela aproximada. Então, muitas vezes a gente, ao invés de usar alfa, que muitas vezes não, sempre, né? A gente coloca P, né, o valor aproximado. Define-se assim, mas na prática a gente coloca P aqui como valor aproximado. E a gente pode definir a quantidade, porcentagem de erro, que é o erro relativo, vezes 100%, só para a gente ver a porcentagem do erro que a gente está errando. Eu vou mostrar aí para vocês exemplos, né? Então aqui eu coloquei naquele comentário que eu falei sobre o erro de 10 a 15 e o erro de 10 no caso o erro 10 a sexta, né? Que é 10 a menos 9, o erro. Então foi a discussão aí dessa parte do erro. Bom, vamos fazer um exemplo aí interessante. Ó. Imagina o seguinte, que eu tenho essa função f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Se eu quero encontrar os zeros dessa função, ou seja, eu quero achar x quadrado mais bx mais c igual a zero, eu utilizo a fórmula de Bhaskara. Né? Muita gente diz que a fórmula de Bhaskara não é o nome correto. O nome correto é a fórmula quadrática. E a fórmula quadrática é dada por essa expressão aqui. Ó. É menos b mais ou menos raiz de delta, né? Delta b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Bom, então vamos considerar o seguinte problema. Ó. Vou colocar o a igual a 1, o b igual a 1.700 e o c igual a 1. Tá? É um problema relativamente inusitado, mas poderia ter acontecido, né? Então, nessas situações, né? Então, vou jogar estes valores A, B e C aqui na fórmula 1.6. Então, a gente tem o quê? A solução vai ficar menos 1.700, mais ou menos raiz de 1.700 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Então, 1.700 elevado ao quadrado menos, o que vai dar 4? Vai dar 2889996. E aqui, né, dá para simplificar este problema, né? Então, eu posso dividir tudo isso por 2, né? Então, eu divido 1.700 por 2 dá menos 850. E jogo 2 dentro da raiz, então eu vou dividir esse valor todo que está dentro da raiz por 4, né? Porque 2, quando entra na raiz, ele entra 2 ao quadrado. Então, vai dar esses valores aqui. Então, eu tenho a primeira raiz, menos 850 mais raiz de 722.499 e x2 igual a menos 850 menos raiz de 72249, tá? Se eu pedir para vocês
jogar na calculadora este valor aí, né? E arredondar até a segunda casa, na verdade terceira casa decimal, vamos ter como solução aproximada menos 0,001 e o outro menos 1700,000, tá? Vamos ver esse cálculo. Eu vou fazer o cálculo para vocês verem. Ó, tá aqui no MATLAB, né? Então vai ficar o quê, ó? Menos 850 mais 722.499 elevado a 0,5, que é raiz, né? Raiz é potência 0,5. Deu menos 0,588 elevado a 10 a menos 4, tá? Como uma solução. Tá bem? Isso aqui, deixa eu colocar aqui para a gente fazer a conta. Então é menos 588 vezes 10 a menos 4, que eu posso escrever assim, né? Como menos 0,00005 1, 2, 3, 4, 8, 8 e vai embora. Como eu pedi para arredondar até a terceira casa decimal, eu escrevi segunda, mas na verdade é terceira, usando a regra de arredondamento, eu vou escrever isso aqui o que, né? Aqui é 0, 0, 0. Eu jogaria fora esses números daqui para cá, certo? Como eu jogo fora os números daqui para cá, eu somo, como isso aqui é 5 e o próximo é 8, então eu somaria um número anterior. Então isso aqui ficaria menos 0,001, tá? Então este número eu aproximo como menos 0,001, tá? Utilizando a regra de até 3 casas decimais. O próximo valor aí é o mesmo valor no quais os dois são negativos, então é menos e menos. No MATLAB já está aqui, né? Então eu vou aproveitar o que já foi feito ali em cima, eu vou colocar o sinal de menos. Então deu menos 16999. Eu vou, olha quanto 9 tem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 9. Então vamos lá. Então é 1.69999, 1, 2, 3, 4, 5 e a terceira, 10 a terceira. No MATLAB o E quer dizer 10 a terceira, tá? É E mesmo que ele está colocando aqui, deixa eu só ver. É E mais 0,3, aqui é 10 elevado à terceira, tá? Não é exponencial, é 10 elevado à terceira, tá? O exponencial tem que escrever exp, tá? exp e colocar o número dentro. Então aqui ficaria assim, né? Ficaria menos, tem um sinal de menos aqui no começo, né? 1699,999 1, 2, 3, 4, 5. Bom, como eu quero a aproximação até a terceira casa decimal, o que eu faço? E o próximo número aqui, hein? O próximo número, cadê? Cadê? O próximo número é 4. Era 4. Então, na verdade, eu vou jogar fora. Bom, jogar fora isso aqui. Não, o correto seria menos 1699,9994. Na verdade, se eu utilizasse até 2 casas após a vírgula, ficaria 1700. Como eu usei 3 casas após a vírgula, né? Então vai ficar menos 1699,999, tá? Coloquei 1700 ali, mas depois eu vou corrigir no texto. Então, ao longo do que eu for vendo, eu vou arrumando, tá? Com 2 casas decimal está correto, é menos 1700 mesmo. Com 3 casas decimais após a vírgula, ficaria menos 1699,999. Bom, só que vamos ver o que acontece. Você fala, professora, será que isso é uma boa aproximação? Vamos calcular o erro relativo
aí da nossa aproximação, vou fazer da primeira aqui o erro relativo da minha aproximação. Então, ó, eu vou pegar a solução exata, vou jogar na calculadora, né? Que é o valor exato, que é esse valor aqui, menos o valor aproximado. Então, o valor exato menos o valor aproximado dividido pelo valor exato, fazendo essa conta aí, deu 0,7. Pode fazer a conta aí, essa conta aí não é difícil de fazer, é uma conta simples. 0,7. Isso aqui pode ser considerado um erro bom? Não, isso é um erro péssimo, tá? Se você multiplicar por 100% para achar a porcentagem do erro, isso aqui vai dar 70% de erro. Então, aproximar este número aqui, utilizando só 3 casas decimais, não é negócio, tá? Não foi boa coisa. Então, x igual a menos 0,001 não é uma boa aproximação desta raiz aqui. Em compensação, se aqui fosse 1.700, né? Eu disse com 3 casas, mas imagina se você colocasse 1.700. Colocando 1.700 e fazendo essa conta aqui, a gente vai descobrir que o erro deu 3,46 vezes 10 a menos 7, tá? Onde o erro deu menos do que 0,004% de erro, ou seja, excelente. Tá? Nem precisava ser aquele 1.609,999. Eu podia ter utilizado o 1.700 aqui, beleza, menos 1.700, beleza, já estou com uma excelente aproximação da minha solução. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado como faz a aproximação. Então, nesse caso aqui, na minha aproximação, eu cometi um erro grande quando o número era pequenininho. Então, para números pequenos, eu tenho que pegar um máximo de casas decimais após a vírgula para eu poder ter um erro adequado, né? Não ficar uma coisa absurda aqui de 70% de erro. Então, nesse caso, por exemplo, precisaria pegar pelo menos mais umas 2 casas decimais após o dígito significativo, tá? Só uma não dá certo. Bom, e dentro do MATLAB, você fala, então isso é uma aproximação na mão, mas dentro do computador a gente não precisa se preocupar. Aí que a gente se engana, né? Então, tem situações, por exemplo, em que a gente pode ter um problema complicado aí. Por exemplo, ó, esse programinha aqui que eu tenho ali já está implementado no MATLAB, vou mostrar para vocês. Ó. Imagine que eu começo com o número x igual a 1. Aí eu faço um for. Todo mundo, obviamente, que está no curso aí sabe o que é o for, né? O for ele vai ser aquela procedimento, né, dentro do método que eu vou mandar ele fazer uma conta indo de 1 até 1, 2, 3, 4, 10 mil. Tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar i igual a 1, faz essa conta, ou seja, a conta é pegar x e tirar 1 e elevado a menos 17. Depois vai pegar o quê? O próximo, i igual a 2 e fazer a conta de novo. I igual a 3 e fazer a conta de novo. Teoricamente, se essa conta aqui estivesse feita de modo correto, teoricamente, ó, o que eu teria nesse caso aqui? Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Então, o que eu teria nesse caso? Eu teria a seguinte coisa, né? Então, é 1, o azul, né? Porque vermelho é e elevado, 10 elevado a menos 17, né? Então, o x eu estou fazendo isso aqui. Então, só que eu faço isso aqui 10 mil vezes esse cálculo. Então, eu faço uma primeira vez, faço essa conta. Na próxima conta, eu vou pegar esse valor que eu tinha e subtrair menos 10 a menos 17. No próximo passo, de novo. Então, como eu estou fazendo isso aqui 10 mil vezes, é a mesma coisa que eu fosse fazer isso aqui. 1 menos 10 elevado a 4 vezes 10 a menos 17, que daria 1 menos 10 a menos 13. 1 menos 10 a menos 13, se eu for colocar essa conta no MATLAB, o que vai dar? Vamos ver quanto que vai dar essa conta. 1 menos 10 elevado a menos 13. Olha lá. Ele não dá 1, dá esse número aqui. 0,9999. Aqui eu estou usando o formato longo, né? Que quando você
abre o MATLAB, ele dá o formato curto, que é o Format Short. Você nem precisa pedir. O padrão dele é esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o valor. No Format Short, esse número aqui vira 1, tá? Mas o Format Long, que é a base no qual a gente está utilizando o máximo de números significativos aí, essa conta aí deu esse número aqui, tá bem? Então, teoricamente, fazer essa conta aqui, a implementação deste método aqui, ele teria que dar aquele valor 0,999. Mas vamos ver o que o MATLAB faz nesse caso aí? Vamos ver? Tá aqui já, ó. Eu deixei ele separadinho aqui já, o programinha. Exatamente o que está lá, é só copiar o que está lá e jogar aqui. E aqui está no MATLAB, mas valeria também no Scilab, sem problema nenhum. Tá, você poderia pegar o Scilab aí e o Scilab você conseguiria achar numa boa essa mesma coisa. Ó, vou copiar e vou colocar aqui, ó. Olha lá qual o valor que deu de x. Tá vendo? Então ele pegou x igual a 1, fez o for, né? Então o for abri e fechei. Deu um format long. E qual o valor do x? X igual a 1. Por quê? Porque em cada passo deste cálculo aqui, esse 1e elevado a menos 17, que é 10 a menos 17, o MATLAB enxerga como zero. Se você quiser saber qual o menor número que ele aceita aqui, a diferença entre dois números consecutivos, é esse aqui, ó. É EPS. Esse é o número, o menor número. Isso aqui é a distância entre dois números consecutivos que ele consegue guardar, que é da ordem de 10 a menos 16. Como eu estou usando aqui 10 a menos 17, o que acontece? Ele não guarda, né? Então, cada cálculo que eu fizer aqui, ele não guarda. Agora, por exemplo, imagina que eu uso 10 a menos 15 aqui. 15. Vamos ver o que ele vai fazer? Aqui, ó, 10 a menos 15, eu acho que ele já vai... Não vai dar zero. Vamos ver. Olha lá, já não deu zero. Tá certo? Porque agora ele já compreendeu. 10 a menos 16. 10 a menos 16 eu acho que ainda dá zero. Dá zero não, desculpa, vai dar 1, né? Ele não vai enxergar. Não, com 10 a menos 16 ele ainda faz o cálculozinho, tá? Ele enxerga legalzinho. Com 10 a menos 17 ele já não enxerga, tá? Ah, porque o número é 2 vezes 10 a menos 16. Aqui eu estou usando 10 a menos 16, tá? Bom, cadê? Aqui eu já coloquei, né? O EPS, papapá. Agora um outro programa interessante também no MATLAB é esse programinha aqui, ó. Esse programinha eu começo com x igual a π. Por que π? Porque π tem aquela história das casas, né? Decimais do π, lá no finalzinho ele tem aquele monte de número, né? É um número que não é racional, a gente não consegue deduzir claramente qual é o próximo número. E quais são... Se eu não decorar, eu não sei quais são a sequência dos números. Vou fazer o seguinte cálculo, ó. Eu vou colocar x igual a π. Depois eu vou colocar x igual a x menos 5 sobre 3 elevado a 10. Então, ó, aqui já está dentro do dígito significativo dele, tá certo? Então, em teoria, era para ele capturar bem. Então, eu vou subtrair e depois no próximo passo eu vou somar. Então, ó, se o computador fosse perfeito, eu sairia com x igual a π. No próximo passo seria x igual a π menos este número. Depois, no outro passo, eu colocaria x mais o número anterior. Então, na verdade, eu voltaria para x igual a π. E quando eu fizesse x menos π, a resposta teria que dar zero. Tá? Porque eu comecei com x igual a π, fiz as contas, voltei para π. Então, a diferença entre x menos π teria que dar zero. Tá? Então, ó, estou pegando o número e elevado a 10, que é o dígito significativo aqui
do problema, que é um número bastante grande aí, tá? Então vamos ver o que ele faz no nosso cálculo aí. Tá aqui, né? Copiei, vou colar. Aqui não tem for, não tem nada, é só... Olha pra você ver. Ele deu um valor x, esta conta aqui deu um erro de 10 a menos 7, que é relativamente grande, né? Relativamente grande nesse tipo de cálculo aqui. Mas como a ordem, né? Você fala, professor, mas a ordem você está trabalhando aqui, ó. Então aqui está o truque, né? A ordem aqui que eu estou somando é da ordem de 10, e elevado a 10. Então desse para esse, né? De 10 para menos 7 são menos 17, que é a ordem que a gente está esperando que o MATLAB carregue mesmo, que é o do dígito significativo do MATLAB. Tá? Bom, aí tem um outro probleminha legalzinho aí. Dá pra gente montar o que a gente quiser, né? Só pra vocês ficarem convencidos de que erros numéricos acontecem naturalmente. Por quê? Porque a máquina não é perfeita. Então ali eu não estava inventando, eu só criei uma conta nos dois casos aí, no qual é possível de acontecer, e esses tipos de cálculos aí introduzem esses erros naturalmente no problema, tá? Por erro meu, não. Erro da própria limitação da quantidade de dígitos que o software tem. Bom, agora um outro exemplo aí é o seguinte, ó. Aqui eu já fiz o gráfico, então eu vou só comentar o gráfico aqui. Então eu começo com x igual a π, aí eu faço um for, que vai ir de 1 até n, obviamente esse n aí eu variei, fiz uma variação com vários valores de n, e aí eu fiz o seguinte, eu defini um número, esse rand n aqui é um número aleatório, randômico em inglês, né? Aleatório. Então ele gera um número aleatório qualquer entre 0 e 1. Aí eu multiplico por 100. Então, para você ver, ó, este número aqui é relativamente pequeno, né? Então eu somo esse número com x igual a π, randômico aí. Então ele mexeu lá na casa, em alguma casa decimal, lá atrás do π. Então você veja bem, não é um número, é um número pequeno. Esse aqui vai ser um número, sei lá, entre 0 até 100, esse A aqui. Então eu somei com o x. Então somei o A com o x, depois subtraí. Então, se o computador fosse perfeito, eu sairia de x e voltaria para x. Tá? Então somo A, subtraio A. Então, beleza. Então, teoria, não faria nada de errado. Bom, e aí no final eu faço o quê? Eu faço esses cálculos aqui várias vezes com n, depois no final eu faço a diferença entre x que eu obtive e π. Então perceba, ó, o erro que eu obtenho aí. Então, para n igual a 0 eu vou crescendo, né? Põe n igual a 1, vou subindo. Então o que acontece com o meu erro? Existe esse erro aí. Mas ele está limitado por 10 a menos 12. Então esse erro, essa diferença aí, 10 a menos 12, que não é um erro muito grande. Isso na precisão dupla de máquina, tá? Então na precisão do MATLAB. Entretanto, se eu estivesse trabalhando com precisão simples de máquina, tá? No qual ao invés de trabalhar com 16 dígitos significativos após a vírgula, eu estivesse trabalhando com 8, o mesmo problema, essa mesma situação aqui, só que aí eu utilizo a quantidade simples de dígitos, olha o que aconteceria. Eu teria... Você fala, professor, eu teria o mesmo erro. Visualmente parece muito, tá? Na verdade é o mesmo gráfico que eu coloquei aqui. O correto aqui seria um outro gráfico, tá? Espera aí, eu vou colocar o outro gráfico aqui. Bom, eu coloquei aqui agora o gráfico correto. Então, ó, na precisão simples, o que acontece? Falar parecido, né? Mas olha, você vê o erro, ó, da ordem de 10 a menos 3. Então, trabalhar com precisão simples é bastante complicado aí. Então, por isso a gente sempre trabalha com software que trabalha com precisão dupla,
porque erro de 10 a menos 3 é um erro bastante considerável em certas situações, certos problemas. O outro tipo de erro que aparece bastante, e aí não depende da máquina, depende mais da aproximação que a gente está fazendo, porque é o seguinte, né? Então, na computação científica, muitas vezes somos obrigados a fazer aproximação discreta de algo contínuo. Vou discutir mais à frente esse tipo de aproximações, mas é muito natural de fazer, né? Porque a gente, por exemplo, qualquer conta que a gente faz no cálculo diferencial, né? E integral, a gente está trabalhando sobre situações contínuas, mas a gente só consegue trabalhar numericamente em questões que são discretas. Então, naturalmente, a gente comete um erro. Tá? E esse erro aí é chamado erro de truncamento. Por que o erro de truncamento? No qual a gente está trazendo uma coisa que é contínua para o mundo do discreto. Então, a gente está cometendo um erro, mas é um erro filosófico natural de que acontece aí. É claro que a gente pode minimizar o máximo possível esse tipo de erro. Bom, por exemplo, imagine que eu queira calcular a derivada da função. Uma técnica de calcular a derivada da função é essa aqui, que eu vou discutir mais à frente, que é chamado de técnica centrada de derivada, no qual a gente pega dois pontos consecutivos e a derivada calculada desse jeito aqui, ela é o valor que está no meio, né? Então deixa eu dar um desenho aqui, né? Então imagine que eu quero calcular a derivada nesse ponto T estrela aqui. Essa função é a função seno. Então eu quero calcular a derivada nesse aqui. O que eu faço? Eu pego um intervalo de tamanho h, tá? Um valor h qualquer aí. É claro que quanto menor o valor de h, melhor vai ser a minha aproximação. Aí eu pego um ponto th estrela menos h sobre 2 e th estrela mais h sobre 2. Está vendo que aqui eu tenho exatamente um intervalo de tamanho h. Aquele método lá, ele vai calcular a inclinação desta reta ligando este ponto até este ponto aqui. Então, ele vai dar o valor da inclinação desta reta magenta aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ele vai dar a inclinação dessa reta magenta. Só que o valor exato da derivada é a reta tangente no ponto da função, que é essa reta vermelha aqui. Aí eu peguei estas duas retas aqui, parecem paralelas, mas na verdade não são, né? Eu coloquei elas aqui, ó, a reta vermelha e a reta magenta com a inclinação correta delas. Então a gente comete um erro aqui, elas não são iguais, tá certo? Então a aproximada é a magenta e a vermelha aqui é a derivada exata da função. Então, quando a gente faz isso, aproxima a derivada, que é um cálculo que a gente está acostumado a fazer utilizando aquelas regras de derivação que a gente tem, e aproxima ele usando métodos numéricos, a gente acaba cometendo um erro, tá? Este caso aqui, ele comete um erro da ordem de n ao quadrado. O que quer dizer que o erro está cometendo da ordem de n ao quadrado? Quer dizer o seguinte: eu inicialmente dou um valor de h e calculo a minha derivada. Depois eu cometo um erro, né? Calculo o erro, eu tenho um valor do erro. Aí eu pego o meu h e divido por 2. Calculo a derivada e calculo o erro de novo. O que vai acontecer? Se eu divido por 2 o tamanho do meu h, o meu erro ele é dividido por 4, porque sempre é o quadrado do número. Se eu pego e divido o meu h por 6, o meu erro vai ser dividido por 36. Então, isso é chamado de método quadrático de aproximação. Existem cúbicos, quarto, né? A gente consegue obter esses métodos, mas é claro que vocês vão ver que vai ficar mais complicado. E uma forma de identificar isso é utilizando uma coisa fundamental dentro de cálculo numérico, que é a expansão em série de Taylor. Vou fazer um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem típico para mostrar que essa técnica aqui calcula a derivada. Bastante simples essa técnica, né? Ela calcula a derivada e ela é do tipo de n ao quadrado. Vou mostrar para vocês por quê. Só um detalhe, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir tn mais 1 menos tn, eu vou chamar de hn, tá bem?
aqui é a diferença entre dois pontos consecutivos. Então, o Tn mais 1, se eu passar o Tn menos 1 para lá, o Tn mais 1 vai ser definido como Tn mais Hn. Então, eu troco o Tn mais 1 por Tn mais Hn, aqui eu não faço nada, e essa diferença eu troco por Hn. Tá bem? Bom, então, imagine que eu queira calcular a derivada da função no ponto t igual a zero. No ponto t igual a zero, o que eu faço? Eu tenho que pegar um intervalo de tamanho n, como a gente pode ver nesse desenho aqui. Então, imagine que aqui fosse o ponto zero, né? Eu podia fazer aqui meu desenho, mas aí eu não ia ter essa inclinação bonitinha, essa ligação aqui. Então, eu resolvi fazer aqui o desenho, tá? Mas imagine que fosse aqui o ponto zero. Então, para calcular a derivada aqui, o que eu faço? Eu pegaria o zero menos h sobre 2, né? Imagina que o t estrela é zero, tá? E pegaria um zero mais h sobre 2, tá certo? Então, eu avaliaria a função só no menos h sobre 2 e aqui só no h sobre 2. Então, ó, para calcular a derivada da função, jogando nesta fórmula que está aqui, ó, jogando nesta fórmula, eu faria o quê? Eu pegaria a função seno de 2πt, então no lugar do t eu colocaria h sobre 2 menos seno de 2π menos h sobre 2, tá certo? Porque seria num ponto posterior a h, então seria no valor de h sobre 2 menos o valor de menos h sobre 2, seria essa conta aqui. Isso tudo dividido por h. É claro que eu posso, esse 2 com esse 2 cancela, então vai ficar seno de πh. Aqui cancela também, vai ficar seno de menos πh. Lembrando que a função seno é uma função ímpar. O que é a propriedade que tem a função ímpar? É que seno de 2π menos t, esse menos sai para fora. Então, eu posso tirar esse menos para fora, então menos com menos fica mais. Então, na verdade, isso aqui vira uma soma. Então, vai ficar 2 seno de πh dividido por h. Então, essa é a aproximação da derivada da função em t igual a zero. A derivada exata da função em t igual a zero é molezinha de calcular a derivada da função, né? A derivada do seno vai dar o quê? Aplicando a regra da cadeia aqui, vai ficar cosseno e vezes a derivada de 2πt, que vai dar 2π. Então, a derivada disso aqui vai ficar 2π cosseno de 2πt. Avaliando em t igual a zero, então isso aqui vai zerar. O cosseno de zero dá 1, então vai ficar só 2π. Então, o valor exato dá 2π e o valor aproximado da derivada dá isso aqui em função de h. Vamos jogar alguns valores de h aqui, por exemplo, colocando o h igual a 0,1. O h 0,1 jogando nesta fórmula aqui, tá certo? Tá aqui, deu aproximadamente 6,1804. O erro vai ficar o quê? 2π menos 6,1804 vai dar 0,11028. Depois eu pego esse valor de h e divido por 2. Jogo na mesma fórmula, acho 6,257. O erro aqui ficou da ordem de 0,025. Perceba que este número aqui é 1/4 deste, mais ou menos, né? 1/4 deste número. Então, ó, dividi o h sobre 2, o que aconteceu com o erro? Foi dividido por 4. Aí eu dividi por 2 de novo, ó. O que aconteceu? Calculei, fiz o cálculo do erro, a quanto que deu. Pode fazer a conta. Esse número aqui dividido por 4 vai dar mais ou menos isso aqui. Tá? Não dá exatamente, mas dá mais ou menos, porque obviamente não é exatamente 4, mas é próximo de 4. Bom, então aqui a gente já tem o cálculo, então é esse comentário que tinha feito aí, tá? Bom, então o que a gente guarda aqui, né, desse primeiro contato aí? O que a gente guarda é que os métodos numéricos têm problemas ou de arredondamento ou de questões da própria modelagem do problema, né, que são os erros de truncamento de como o problema foi gerado. Mas a ideia do método numérico, né, de construir um método numérico bom, seja o quê? Você fala, professor, então a gente pode, quando a gente está fazendo, comete um erro de truncamento, a gente pode diminuir esse erro de truncamento colocando mais termos. Quanto mais termos a gente coloca no problema, vocês vão ver,
o cálculo ficando mais complicado. Então, a filosofia da criação de um método numérico é o quê? Gerar um método numérico que seja factível de ser calculado em um tempo finito, um tempo bom, um tempo rápido, que seja robusto, ou seja, que dê uma resposta boa, que seja acurado, que essa resposta seja mais próxima do correto possível, seja fácil de ser implementado, ou seja, na verdade possível de ser implementado. Então esse balanço a gente tem que levar em conta, tá? Então, na próxima aula, que agora vai ser presencial, eu vou discutir sobre a questão da série de Taylor e que isso é bastante importante para a gente compreender o conceito que vão ser colocados posteriormente.